Que Deus te pegue onde você estiver. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler do verso 11 ao 15. Êxodo capítulo 2, do 11 ao 15. Diz assim a Sagrada Escritura: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, o que fiz já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian, e ali se assentou à beira de um poço. Curve a sua cabeça. Pai santo, Pai amado, é o Senhor. Se não for o Senhor, estamos perdidos. Há uma batalha agora que não quer que eu ouça. Há uma batalha agora de impaciência, de pensar no que eu vou almoçar, no que vai ser à tarde, pensamentos intrusivos sobre como vai ser minha semana. Mas eu preciso estar aqui agora. Tem coisas em mim que estão morrendo, que precisam ser ressuscitadas. A força, a coragem, a energia, o combustível que só o Senhor pode dar. Venha ao nosso encontro. Manifeste-se aqui. Que o mundo espiritual esteja trabalhando aqui agora. Que os teus anjos estejam vindo, trazendo respostas do teu trono. E que haja um avivamento nunca antes visto sobre teus filhos que te desejam e te honram nesta manhã. Aqueles que estão aqui e os que estão online, que sejam tocados por tua palavra. Amém e graças a Deus. O Moisés desse texto já cresceu. Ele não é uma criança. E esse crescimento aqui não é um detalhe, ele é uma chave. Moisés é alguém que já tem quase 40 anos de idade. Já é um homem. Ele não é mais aquele bebezinho que foi colocado num cesto pela sua mãe, Joquebede, no Nilo. Não, ele não é. Ele não é mais aquela criança que foi escondida 3 meses em casa, enquanto os soldados egípcios espancavam casas, invadiam propriedades atrás de bebês. Não, ele não é. Agora Moisés é um homem. Um homem adulto, forte. Ele foi educado dentro de um palácio. Ele foi moldado e treinado pela maior potência do mundo antigo. Não só potência bélica, de arma, mas potência cultural. Moisés tinha na sua língua poder. Se vestia como um nobre, como um príncipe. Uma mente afiada para estar no topo de uma sociedade. Um intelecto moldado pela maior potência do seu mundo contemporâneo. Moisés era uma máquina. Mas o texto que lemos deixa muito claro que ele ainda não sabia quem era. Ele não sabia quem era. O texto só diz que ele cresceu.
Porque dá para crescer por fora e continuar confuso por dentro. Dá para ser abençoado. Dá, claro que dá. Mas ainda assim me senti perdido. Esse é o Moisés. Esse é o Moisés. O texto diz que ele sai do palácio para ver seus irmãos. Que irmãos? Se 40 anos ele mora no Egito. Quando Deus tira Moisés da casa de sua mãe, quando ele tinha 3 meses de idade, porque não foi o decreto do faraó que o arrancou de casa, não foi o soldado egípcio que fez Joquebede pegar aquele menininho e colocar num cesto no Nilo. Aquilo ali foi Deus. Deus tirou Moisés da casa dele. E quando Deus nos move de um lugar, Deus nunca nos perde de vista. Moisés só teve acesso ao mundo do Egito porque ele passou pela dor. Ele não teria se tornado com 40 anos quem ele se tornou se ele não fosse arrancado de dentro da sua casa, sem massagem, sem conversa, sem educação, sem gentileza. Ele foi arrancado. Veja, cuidado para você não estar reclamando das coisas que estão te arrancando, porque, pensa comigo, se Moisés não tivesse sido arrancado de sua casa, como foi? Debaixo de uma ameaça de morte, e sua mãe colocado no Nilo, qual teria sido o destino de Moisés? Porque eu estou falando de Moisés que com 40 anos é um príncipe no Egito, mora na alta corte, tem um intelecto diferente. Agora pense se ele tivesse ficado na sua casa original com 40 anos, a única coisa que ele saberia fazer seria tijolo sem palha. Tijolo sem palha. Não reclame dos arrancamentos, não reclame das expulsões. Deus o arrancou de casa com 3 meses de idade. Deus o expulsou, porque Deus não via a ele um destino de fazer tijolos sem palha. Deus estava criando um chamado de um libertador. Deus estava o empurrando para uma vida nova. E quando Deus te arranca de um ambiente natural, sempre vai doer. Sempre. Quando Deus te tira de um ambiente que você está acostumado, sempre vai doer. Só que você tem que colocar uma coisa, porque o diabo sempre vai mentir, e os crentes caem na mentira dele. Mas guarde a palavra, guarde no seu coração para você não pecar contra Deus. Guarde, escute o que eu estou pregando aqui. Deus não te tira de um ambiente natural para matar você, mas Ele tira você de um ambiente natural para preparar você. Deus não estava matando Joquebede, Deus não estava matando Miriam, Deus não estava matando Arão, Deus não estava matando Moisés. Deus estava preparando alguém que lá na frente iria ser o maior libertador que a terra já viu na história. Você precisa ter maturidade, porque nem tudo que dói é para matar. Dor é uma coisa, morte é outra. Mas o que a gente faz? Dói, eu vou morrer. Não. Dor não é sinal de que você vai morrer. Nesse caso, quando Deus arranca Moisés de dentro de sua casa, essa dor, essa adversidade era uma oportunidade. E eu pergunto agora, Deus está falando com gente aqui, será que isso que você está vivendo não é o embrião da maior oportunidade que você vai ter na vida? Será que esse arrancamento, será que essa expulsão, essa ruptura, esse pontapé que você está levando, você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo nem decifrar, porque está tudo tão rápido, é um atropelamento brutal. Será que isso não está sendo a maior oportunidade da sua vida? Fala comigo, a adversidade na mão de Deus vira oportunidade. A adversidade na mão de Deus vira oportunidade. Eu vou dizer pela última vez, a adversidade na mão de Deus vira oportunidade.
oportunidade. E aí ele vai crescer agora. Ele fica 40 anos no palácio e ele cresce. Só que ele só cresce por fora. Ele tem que resolver algumas coisas dentro dele. Então ele tem 40 anos, ele é um homem. Fala grosso, se veste bem, pomposo, protocolar, porque ele conhece as leis. E agora começa um conflito. Qual é o conflito? O conflito de fora sempre é o espelho de dentro. Normalmente aquilo que eu mais me enrosco fora de mim é o que mais está enroscado aqui dentro. Suas atitudes refletem seu interior muito mais do que você pensa. A forma como você reage é o espelho do que está acontecendo dentro de você. O texto diz que Moisés saiu para visitar seu povo. Olha que coisa doida. Como que eu vou visitar meu povo se há 40 anos eu moro no Egito? Eu vivo no palácio do Egito. O meu povo deveria ser quem? O Egito. Mas a Bíblia diz que ele saiu do palácio para visitar o seu povo. Que bagunça é essa? Como que os hebreus escravos são meu povo, se há 40 anos, 4 décadas, tudo que eu sei da vida, tudo que eu sei sobre família, tudo que eu sei sobre vizinhança, tudo que eu sei sobre sociedade, é o Egito. Repara nisso, ele mora no palácio, mas o coração dele ainda não mudou. Ele se veste como egípcio, mas ele não é egípcio. Mas ele também não é hebreu, porque ele não vive com os hebreus. Ele vê um egípcio brigando com outro, e aquilo dói nele, porque aquela cena de um egípcio com um chicote batendo no escravo hebreu é exatamente o conflito que ele tem dentro dele. Aquela cena é uma radiografia do interior de Moisés, uma briga entre duas identidades, uma briga entre duas ideias. Ele vê fora o que está acontecendo aqui dentro. Conflito externo quase sempre denuncia uma guerra interna. Observe você, é muito provável que aquilo que você mais fala, que aquilo que mais te dói, que aquilo que mais brilha os seus olhos, que aquilo que mais consome você, é exatamente o reflexo do seu interior. Esse é o Moisés. E ele não está louco, porque a Bíblia diz que ele olhou para todos os lados. Antes de matar o egípcio, se ele tivesse tomado de raiva, quem está tomado de raiva não olha para o lado. Quem está tomado de raiva não pensa em consequência. Quem está tomado de raiva nem imagina se alguém está olhando, só quer ir lá e matar. Não, a Bíblia diz, está na sua Bíblia, que antes de matar o egípcio, ele olha para o lado. Isso significa que ele sabia o que estava fazendo. Havia um raciocínio nele. Não é impulso, ele está matando por consciência. Naquele momento está nascendo que o povo dele, o lado dele, são os hebreus. E ele vai e mata. Ele mata o egípcio. E ele sabe que naquele momento ele está cruzando uma linha perigosa. Porque aquela vida acomodada, bonitinha, de palácio, de uvinha na boca, de calor, até as palmeiras do Egito me trazendo um ar-condicionado natural, de roupa de linho, de lençóis de linho fino, egípcio, cruzando aquela linha de matar um egípcio, todo o meu mundo ia desabar. Ele sabe, porque chega uma hora que esse conflito interno vai explodir. Querido, ninguém cai de repente, ninguém comete um crime de repente, ninguém comete um pecado que acaba com a reputação de repente, ninguém rouba de repente, ninguém trai de repente. Não, isso aqui estava no coração de Moisés há muito tempo. Esse conflito estava lá dentro, quando ele sentava à mesa com os egípcios, sabendo que quem está servindo o prato é um escravo hebreu. Muitas vezes talvez chegava com o olho inchado, surrado. A queda começa numa negociação silenciosa. E é por isso que Salomão vai dizer em Provérbios 4:23: acima de tudo, você que gosta muito de orar, você que gosta muito de cantar, ler a Bíblia, tudo isso é maravilhoso,
Mas ele falou que acima de tudo, tu guarda teu coração. É melhor guardar o coração do que ler a Bíblia. É melhor guardar o coração do que cantar. É melhor guardar o coração do que viver no monte. Está aqui, ó. Acima de tudo, guarda o teu coração. Naquele dia, a identidade de Moisés não estava resolvida. E quem não tem a identidade resolvida, faz da força um atalho. Quem não tem a identidade resolvida, mata. E mata e esconde. Quem não tem a identidade resolvida, faz bobagem. Quem não tem a identidade resolvida, abre a vida para quem não deve. Quem não tem a identidade resolvida, vai criar ações que vão refletir pelo resto da vida. Esse é o Moisés. Porque quem não sabe quem é, vai aprender agora a controlar a narrativa. O que é controlar a narrativa? É tentar dar ao que eu fiz um outro significado que nunca vai conseguir. Moisés se tornou um assassino. Você acha que no plano de Deus, para que Moisés se tornasse um libertador, Deus tinha colocado no plano dele um dia que ele matasse alguém? Eu acho que não. Mas essa identidade não resolvida, não saber quem é, faz eu matar e esconder. O que nós matamos e escondemos, hein? Passa o dia. Nesse dia de hoje, Moisés foi lá, viu a briga do hebreu com o egípcio, do egípcio com o hebreu apanhando do egípcio, ele mata. Passa o dia, ele volta para casa, toma banho, troca de roupa. E no outro dia, ele vai andar de novo no palácio. Ele acha que o problema de ontem está resolvido. Ele acha que ele já enterrou o defunto e está tudo bem. Só que nesse dia de hoje, ele vê outra briga. Está no texto que li. Mas agora não é mais um egípcio batendo no hebreu. Agora são dois hebreus. Um hebreu brigando com outro hebreu. E ele vai lá bonitão como um egípcio, dizendo: ei, parem agora. Parem de brigar. O que vocês são? Vocês estão doidos? Eu repito, não é mais um hebreu apanhando de um egípcio. É um hebreu brigando com outro hebreu. É um escravo brigando com outro escravo. E agora ele não está falando como um assassino de ontem. Agora ele está falando como um nobre. Ele está falando como alguém que nasceu no Egito, mora na corte do Egito e que tem autoridade sobre os hebreus. E ele fala: por que você está batendo no teu companheiro? Por quê? Agora ele fala como um líder, como um governante. Ontem ele agiu como escravo, que matou o egípcio que era o senhor. Hoje não, hoje ele está falando como um senhor egípcio. Ele pensa como um líder, mas ele não tem posição de líder, porque ontem ele matou. Isso gera uma frustração enorme, porque a grandeza quase nunca nasce no tempo certo, ela nasce antes. Ontem ele quis ser um libertador, mas ainda não é o tempo de ser libertador. Hoje ele quer ser juiz sobre um povo, dizendo: por que vocês estão brigando? Mas ele ainda não é juiz. Mas tem algo nele querendo pular para fora. Está entendendo? Está entendendo ou não? Quando ele chega nos dois hebreus que estão brigando, dentro dele está dizendo: conduza esse povo, fale para eles pararem de brigar. Só que esse povo que olha para ele e não vê como quem ele acha que é, diz: quem é você para mandar eu parar de brigar? Você vai nos matar como matou o egípcio ontem? Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que tem grandezas que Deus vai dar a você antes de você ser grande. Eu estou dizendo que Deus agora está colocando em Moisés, dentro dele, um posicionamento. Isso é grande, é desafiador, que ninguém vê. Porque Moisés está se tornando um líder, tentando se tornar um líder. Ele fez bobagem ontem, matou alguém, mas no dia de hoje tem algo nele querendo organizar os hebreus, mas ele não é ninguém ainda. Os hebreus não veem nada nele. Eu quero dizer que você pode ser um líder sem ter um cargo. E todo grande líder sempre será um líder
antes de ter a liderança. O que eu estou dizendo é que você pode ser um grande pregador antes do microfone. Está entendendo? O que eu estou dizendo para você é que você pode ser um grande visionário e nem ter o CNPJ da empresa ainda. Porque Moisés está se tornando antes quem só será reconhecido depois. Esse é o dilema da sua vida. Se você não for antes, você nunca vai ser depois. Se você não for antes, você nunca vai ser depois. Se você tem medo de ser antes, você nunca vai ser depois. E é por isso que a maioria das pessoas nunca será nada. O hebreu que está brigando com outro hebreu olha para Moisés e fala o seguinte: quem nomeou você líder ou juiz sobre nós? Eu sei que lá na frente ele vai abrir o mar vermelho. Eu sei que lá na frente 10 pragas virão da boca desse camarada. Eu sei que lá na frente ele vai bater na rocha e vai sair água. Eu sei que lá na frente esse camarada vai subir o Monte Sinai e Deus vai dar a ele a tábua dos 10 mandamentos. Eu sei que lá na frente esse camarada vai orar por maná e vai cair maná do céu. Eu sei que lá na frente esse camarada vai ser a última bolacha do pacote, o grande libertador. Mas hoje, a galera que ele vai conduzir amanhã olha para ele e fala assim: ó, quem é você, rapaz, para querer ser juiz sobre mim? A profecia está saindo da boca errada, mas saiu. Agora escuta aqui, Deus está falando com gente aqui. Deus costuma revelar o seu futuro pela boca de quem mais te resiste. Deus costuma revelar o seu futuro pela boca de quem mais te despreza. O hebreu está olhando para Moisés dizendo: quem é você para querer ser o meu líder? Quem colocou você como líder? O camarada está resistindo, mas acabou de dizer o que vai acontecer com Moisés. Ele vai ser o líder, ele vai ser o governador, ele vai ser o condutor, e quem vai colocar lá é Deus. Então, ao invés de você ficar chateado com aqueles que te resistem e guardando o que eles falam para você como veneno, comece a observar aqueles que te resistem, o que é que eles têm dito sobre você. Quem é você para querer resolver os problemas aqui de casa? Quem é você para querer colocar ordem na empresa? Quem é você para querer acelerar esse processo que está parado há anos? Deus coloca o teu futuro muitas vezes na boca de quem mais te resiste. Isso te anima? O que as pessoas te resistem falam de você? Quando você se posiciona, o que elas dizem que não é para você? É por isso que a Bíblia diz em Romanos 11, 29, Paulo vai dizer: o chamado, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quem chamou Moisés? Quem chamou? Deus. Quem tirou Moisés? Quem que arrancou Moisés de casa? Deus. Quem tirou Moisés e preservou Moisés no Nilo? Deus. Não tem jeito, o hebreu pode gostar ou não, o chamado é irrevogável. Olha, eu não sei se você está com crise de identidade, esse culto vai sarar você, mas você vai receber uma revelação do alto tão poderosa, que você ainda não é ninguém diante daqueles que estão lá fora, mas você vai ser antes de ser, porque se você não for antes, você nunca será depois. Levante suas mãos para cá. Existe uma palavra sendo liberada que vai destravar o seu futuro nesta manhã, e não é a palavra do Diego, é a palavra do Senhor. Eu sei que muitos estão como Moisés aqui em cima do muro, que eles, pastor, está uma bagunça aqui dentro. Deus está dizendo: eu hoje vou trazer clareza à sua mente. Antes de você ser diante deles, você será dentro de você. Eu declaro que conflitos estão acabando agora. Eu declaro que angústias estão acabando agora. Eu declaro que o teu chamado não será perdido, porque os outros não conseguem enxergar. Os dons de Deus são irrevogáveis. Agora tem um detalhe. Glória a Deus. Agora tem um detalhe muito importante. Fica comigo aqui. Chamado
é irrevogado ou irrevogável, mas chamado pode ser atrasado. Deus não vai tirar aquilo que te prometeu, mas a tua postura pode atrasar o que Deus te prometeu. Talvez você já poderia estar vivendo o que só vai viver daqui 15 anos. Deus vai cumprir, mas eu posso atrasar o que Ele me prometeu. Fazer a coisa certa no tempo errado atrasa o chamado. Moisés, quando vê o egípcio batendo no hebreu, e ele fala: eu vou libertar esse hebreu que está apanhando, e ele vai lá e mata o egípcio. Ele está tentando libertar o hebreu cedo demais. Deus daria a ele lá na frente ferramentas para libertar os hebreus. Libertar o hebreu é o chamado dele. Preservar a nação dos hebreus é o chamado, mas aquele momento não era a hora. Então, quando eu faço o certo no tempo errado, eu atraso a manifestação do chamado. Moisés tentou corrigir os hebreus que estavam brigando. Lembra dos hebreus brigando? Só que ainda não era o tempo de corrigir ninguém, porque ele ainda não tinha autoridade para isso. Por mais que eu saiba que aqui dentro Deus vai dizer para mim: olha, você amanhã vai liderá-los, você amanhã vai mandar neles, você amanhã vai conduzi-los. Mas hoje ainda não tem essa autoridade. Então eu tenho que ficar o quê? Quieto. Ele tentou salvar sem processo. Ele tentou libertar sem processo. Ele tentou ser autoridade sem processo. E esse é o problema que atrasa. Por que você está como uma roda presa no teu ministério, na tua profissão? Porque Deus já te mostrou quem você vai ser. Deus já mostrou, você tem uma revelação. Só que você quer acelerar sem que Deus crie a oportunidade. Espera, bonitão, porque isso cobra, e cobra caro. Porque Moisés é um príncipe, mas agora também é um assassino, porque tentou libertar um povo antes da hora. E toda vez que você tenta fazer algo antes da hora, você vai cometer um crime. Talvez não um crime diante dos homens, mas um crime diante da bênção. Na capivara de Moisés agora tem um assassinato. Quais são as coisas que o meu chamado está dizendo: olha, fica firme, não esmoreça, mas espera. Mas eu vou lá e faço. Agora ele é príncipe e assassino. Agora ele tem um chamado, mas tem um passado que não precisava. Tem uma mancha. Agora ele é um camarada que vai buscar santidade com uma nação, mas ele tem uma fraqueza, tem um ponto fraco. O próprio hebreu esfregou na cara dele dizendo: quem é você? Porque se eu não te obedecer, você vai me matar também? Ele tem uma promessa, mas ele tem um erro também. E quem tem passado, quem tem fraqueza, quem tem erro, tem medo. E quem tem medo, foge. Quando o hebreu disse para ele: se vai me matar como matou o egípcio ontem, o que Moisés faz? Foge. Porque quem tem medo, foge. Foge, some. E a maioria dos medos que a gente tem não é do diabo. A maioria do medo que a gente tem é do nosso passado, é do nosso erro. A maioria dos medos é da nossa fraqueza. A gente lembra delas e foge. E o diabo sabe disso. O diabo sabe. Porque nada mais assusta alguém do que perceber que o passado está voltando a falar, quando o futuro começa a aparecer. Você fala: meu Deus, que coisa linda, que fase linda que eu estou vivendo. Aí o passado começa a falar. Já passou por isso? Já viu isso acontecer na sua vida? Uma fase linda nascendo, e você dizendo: agora vai, agora eu vou. E aí o passado vem conversar. Tem uma história, tem um erro,
tem uma fraqueza. É isso que a gente tem que sepultar hoje. A Bíblia chama isso de acusação. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, pois foi lançado fora quem? Quem foi lançado fora? O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Escuta, Deus não revogou seu chamado. Talvez ele está atrasado por um erro que será perdoado pelo sangue de Jesus. Mas você vai ter que ter maturidade, porque os alertas sempre vão voltar. Os fantasmas sempre vão se aproximar. Quanto mais perto do seu destino, mais o passado tenta conversar com você. É isso que faz Moisés ir para o deserto. E ele vai para Midian. Agora escute: Midian, para quem morou num palácio, é o pior lugar. Midian, para quem viveu no luxo do palácio, é um lugar horrível. Ele vai se tornar pastor de ovelhas. Ele vai recolher cocô de ovelha. Ele vai ter cheiro de ovelha. Ele vai ter fedor na roupa. Ele se vestia com o perfume de flores. E agora ele precisa estar no meio de ovelhas. E alguns vão olhar para você e dizer: uau, que coisa horrível. Ele perde o palácio, ele perde o status, ele perde a ilusão. Mas chamados são irrevogáveis. Ele perde seguidores, ele perde pessoas que amava, mas chamados são irrevogáveis. É isso que o diabo não quer que eu pregue para você aqui. É isso que o diabo não quer que você escute no centro da sua alma. Você tem uma lista de coisas que perdeu, mas chamados são irrevogáveis. Pode estar atrasado, mas não foi irrevogado. Não é irrevogável, não são irrevogáveis. Deus ainda vai manter aquilo que te prometeu. Talvez está um pouco atrasado ou muito atrasado, mas ainda é real. Deus ainda pode fazer, Deus ainda pode te usar, Deus ainda pode te levantar, ainda que o passado esteja falando, e aí você diz: pastor, mas eu estou no deserto de Midian. Deus não leva ninguém ao deserto para matar promessa. Deus leva pessoas ao deserto para recuperá-los, recuperar seu caráter, recuperar o poder, recuperar a unção. Moisés não estava lá para morrer, Moisés estava lá para lembrar: eu vou tirar essa dúvida do seu coração. Você não sabe quem é, e é por isso que faz bobagem. Mas aqui no deserto, sem firula, sem apoio humano, aqui no deserto, apenas areia, sol, calor, você e ovelha, eu vou mostrar quem você é de verdade. E eu vou mostrar para você que aquilo que o homem tentou abafar, aquilo que tentaram matar, eu não parei de crer que vou cumprir. Você foi jogado no lixo e não morreu. Você viveu num palácio e não morreu, porque eu sou Deus que preserva aquilo que falo. Aleluia! E aí Deus dá uma lição para ele: antes de você libertar um povo, é por isso que fez tanta bobagem. Você quer libertar um povo sem passar por processo? É por isso que mata antes da hora. É por isso que quer ser autoridade antes da hora. Muita gente sonha com uma plataforma como essa. Me conte quantos anos você cuidou de ovelhas para desejar uma plataforma como essa. Se você quer um ministério, não queira começar por onde eu estou aqui, porque eu não comecei aqui. Foram muitos anos recolhendo cocô, fedendo. Moisés fez bobagem, porque queria manifestar o que estava dentro dele rápido demais. E Deus diz: eu vou te ensinar como chamados duradouros são gerados. 40 anos cuidando de ovelha. 40 anos sem holofote, 40 anos sem grandeza, 40 anos sem aplauso, sem luxo. Porque antes de libertar uma nação, você vai aprender a cuidar de ovelha. Antes de ser o cara que vai marcar a humanidade, você vai aprender a cuidar de ovelha. Porque não tem frustração que mate alguém que aprendeu a depender de Deus no deserto. Não tem decepção. A hora que você aprender a depender de Deus no deserto, não tem cara feia, biquinho, traição que mata você. Só fica chateado pele fina. Teu nível de chateação mostra um nível de meninice que você tem na alma. Pessoas meninas
São pessoas difíceis de agradar. Ainda esperam um mundo perfeito. Então Deus tira toda a perfeição do mundo de Moisés e diz: vai cuidar de ovelha. É por isso que a Bíblia diz, no Salmo 105, 19. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Até que se cumprisse o que ele próprio previra, e a palavra do Senhor o confirmou. Até. A palavra do Senhor confirmou. No original diz: e a palavra do Senhor o provou. Deus prova quem vai usar. E eu termino dizendo, agora é com você. Você tem um grande desafio: ser antes quem você só vai ser depois. Talvez você esteja exatamente nesse intervalo. Grandes pensamentos, grandes ideias, uma grandeza no teu coração, mas vive lá embaixo. Uma vida simples, uma vida que não tem grandeza nenhuma. Você fala: eu sei que tem algo grande para fazer, mas quando abre o extrato, quando ouve a opinião que os outros têm sobre seus talentos, você fala: meu Deus, que luta! Penso alto e vivo baixo. Tem um fogo dentro de mim para conquistar, para vencer, mas fora, silêncio. Ninguém vê nada, nada. E o que eu faço agora? Vai do meu jeito. Se for do teu jeito, tu vai cometer um crime espiritual. Se tu querer forçar a barra, ser libertador antes da hora e ser autoridade antes da hora, tu vai parar no deserto. O que eu faço, pastor? Fogo de Deus não é para gerar confusão. Fogo de Deus é para gerar vocação. Não construa uma vida gerando confusão. A tua vocação é vocare, um chamado. É por isso que a Bíblia diz, quando Paulo está vivendo uma combustão, porque dentro dele tem grandeza, o cara vai escrever basicamente todo o Novo Testamento, e por fora ele só apanha. E o que ele fala em 2 Coríntios 12, 9? Eu, porém, disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Paulo, você está preso, você está apanhando, e dentro de você tem uma unção real, dentro de você tem uma unção poderosa, de ser top, top, top. O que você vai fazer agora? Beleza, Senhor, entendi. Então, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pastor, o que eu tenho que fazer? Pare de tentar resolver fora o que Deus precisa curar dentro de você. Fecha a boca. Para de contar seus propósitos. Para de lidar com essas angústias. Para de contar para todo mundo. Se você tem uma confusão interna, não queira fazer nada fora tendo confusão interna. Não seja o Moisés que atrasa o tempo que tinha que ter libertação. Aqueles 40 anos de deserto foi atraso de Deus, por ele tentar ser antes da hora quem Deus disse que ele seria. Mas você tem que ser dentro de você, ter a convicção e não sair fazendo bobagem. Então o que eu faço? Resolva dentro de você antes de querer resolver por fora. Peça a Deus cura. Senhor, me ajuda com esses pensamentos horríveis. Senhor, me ajuda com essas ideias loucas que eu tenho. Me ajuda com esses complexos de que um dia eu ganho, outro dia eu perco, um dia eu amo, outro dia eu odeio. Respeite o processo sem negociar a tua identidade. Deus não estava dizendo para Moisés viver como um qualquer. Deus não estava dizendo para Moisés não acreditar que seria usado, mas não tomar partido antes da hora, não querer acelerar coisas. Pare de comprar brigas. Pare de querer ser alguém que se venda. Pare de ser alguém que cobre ser convidado, que cobre aplauso, que cobre honra. O que Deus tem para você não será negociado com o homem, vai fluir naturalmente, meu irmão. Essa exaltação não é com compra, não é com achismo, não é com dinheiro, não é com influência. Essa exaltação virá naturalmente. Você nem vai fazer força, vai fluir, porque Deus é poderoso. Ele não esqueceu de você. Não deixe o barulho da acusação também parar você. As 3 lições que eu deixo para você desse texto. A primeira: não tente resolver fora o que não está resolvido dentro. Primeiro resolva dentro. Moisés se perdeu porque se posicionou para resolver. Segundo, respeita o processo sem negar sua identidade. Eu estou sendo humilhado, mas eu sei que Deus vai me exaltar, mas não é a hora. Então eu aceito a humilhação sem deixar essa humilhação entrar dentro de mim. E último, não deixe o barulho, quando você errar, da acusação, impedir você de crer no futuro. Fantasmas sempre vão aparecer.
Estenda a mão para frente mesmo sentado. Eu quero liberar essa palavra para que ela entre na sua alma agora. Feche os olhos. Você não está atrasado. Nesse momento não mais. Essa palavra está fazendo o tic-tac do relógio voltar a correr na sua vida. Deus vai começar uma preparação no teu coração. E Deus está colocando uma grandeza que vai nascer no seu coração antes da sua posição. E essa grandeza não vai morrer no processo. Hoje Deus está colocando de novo algo que você achou que já era. E Deus disse: eu não revoguei, eu não me arrependi. Hoje eu volto a acender no teu coração aquilo que um dia te disse que ia fazer. Eu não revoguei, eu não me arrependi de ter chamado você. Eu não me arrependi de ter feito você. Você só não estava tão tratado como tinha que estar. Mas hoje, essa fase que você chama de pior é a fase que eu estou te recuperando. E quando eu te recuperar, filho meu, prepare-se para ver o que o olho não viu, para ouvir o que o ouvido não ouviu, para pensar o que a mente humana nunca imaginou. Vai chegar um dia no teu deserto que a sarça vai pegar fogo. Você vai tirar a sandália e vir até a mim, e eu mostrarei que o mesmo Deus que expulsou você de casa com 3 meses é o mesmo Deus que não tirou os olhos de você e continua a dizer: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas hoje, sem fazer bobagem, Moisés, se porte como um libertador. Porque se você não for antes quem eu quero que você seja, você nunca será depois. O corpo ainda dói, mas ande como curado. A conta bancária ainda está no vermelho, mas ande como alguém próspero. Você ainda não foi, não teve a oportunidade que os homens deveriam te dar, mas ande como alguém que já é eleito, que já é escolhido. Pare de se lamentar, saia do canto. Pare de ser menino, ofendido, chateado. Pare de ser criança. Você não pode achar que aquilo que aconteceu no palácio é o que eu tenho para você. Se hoje coloquei você para recolher cocô de ovelha, recolha cocô de ovelha, lembrando que isso vai passar. E a grandeza que um dia disse que você ia ter, o cocô da ovelha não vai apagar essa grandeza, porque eu não vou revogar o que disse que faria. Eu sou o teu Deus. Mas levanta a tua cabeça hoje. Levanta a tua cabeça hoje. Creia no que posso fazer. Você pode se colocar em pé nesse instante. Eu quero orar contra todos os fantasmas que vem contra a sua vida hoje. Tem um futuro lindo nascendo, e de repente o passado quer falar. Tem uma fase incrível, mas de repente o erro quer conversar. Agora não mais. Agora existe entre eu e o meu passado o meu chamado. O meu chamado é maior. Feche os seus olhos. Uma unção vai envolver você agora. Uma unção de restauração. Uma unção de clareza. Uma unção de força. Uma unção de propósito. Uma unção de parar de fazer bobagem. Tenho certeza. Os lugares que Deus me arrancou para me formar. Textos capítulo 5, verso 1. Eclesiastes 5:1.
diz assim a palavra sagrada do nosso Deus: quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifícios de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Curve sua cabeça. Peça ao Senhor para que fale com você, para que esta voz entre no seu coração e mude tudo, corpo, alma e espírito. Pai, nós invocamos o teu poder nesta manhã. A tua voz é a voz que nos move, é a voz que conhece o nosso destino, alimenta o nosso momento e nos dá força para seguir no processo. Fala conosco nesta manhã. Nós queremos entrar em batalha contra todas as vozes do mal que tentam roubar a boa semente de cair numa terra fértil. Estamos disponíveis para viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te amamos e bendizemos o teu nome, porque sabemos que estás aqui para a glória de Jesus. Amém. Deus, ele não procura volume. Deus, ele procura quem está disposto a honrá-lo. Existem ambientes que atraem a glória de Deus, mas existem ambientes que bloqueiam a glória de Deus. E esse é o nosso desafio. O culto não necessariamente acontece porque eu estou aqui. A manifestação da presença de Deus não necessariamente acontece porque eu canto, porque eu choro, porque o braço arrepia, porque eu trago um amigo. Deus é que diz a forma que Ele quer ser cultuado, não somos nós. Quando eu quero dar um presente para alguém e quero agradar esta pessoa, eu busco informações sobre ela. Eu pergunto o que ela gosta, que cor ela gosta, que modelo ela gosta, porque não posso dar um presente baseado no meu gosto. Se eu quero agradar alguém, eu preciso entender qual é o gosto que esta pessoa tem. Assim é o culto. Eu não consigo agradar a Deus entregando a Ele o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Eu preciso conhecer a Bíblia e entender como Ele gosta de ser adorado, como Ele quer ser adorado. E o problema é que quando eu cultuo a Deus de um jeito que Ele não gosta, de um jeito que Ele não quer, não há manifestação. Para que temos que ter a manifestação? Porque só existe libertação, mudança de vida, se houver manifestação. Eu sou alguém que ama culto. Se eu pudesse, eu moraria em um culto. Aqui a gente é tão forte, aqui a gente é tão bonito, aqui parece que tudo dá certo, não é verdade? Aqui a gente tem um sentimento de uau, eu sou quase um super-homem. Mas você não mora aqui, você não vive aqui, você não trabalha aqui, você não cria seus filhos aqui, seu casamento não é construído aqui, relacionamentos profundos também não acontecem aqui. Aqui é como se fosse uma funilaria. A gente traz os carros para dar uma arrumada, mas a rodagem não é aqui, é lá fora. E se eu não tenho a manifestação de Deus, a minha vida é sempre igual. E se ela é sempre igual, cada batalha tira algo de mim e eu não reponho. Cada batalha arranca um pedaço de mim e eu não reponho. Eu consumo combustível nos estresses da vida e eu não reponho. E aí o fatal acontece, você quebra. Existe um jeito de entrar na presença de Deus. Existe um jeito de tratar Deus também como alguém comum.
E é sobre isso que eu quero conversar com você. Existe um louvor que é como um incenso que sobe até o Senhor, mas existe um louvor que é só barulho, como acontece ou vai acontecer semana que vem no Sambódromo. Um monte de gente cantando alucinada. Salomão diz: prestem atenção como vocês vão na casa de Deus. Prestem atenção. Ele não está falando, olha, quando você for, não repara se tem pecado escondido. Antes de falar do pecado, ele está falando de uma postura, de um jeito de ir à igreja. Uma postura que é visível. Presta atenção em como você vai, porque Deus observa como você se move diante dele, como você reage diante dele, qual é a sua postura. Não sei se você se lembra, depois de 40 anos pastoreando no deserto, Deus aparece a Moisés, e tem uma sarça pegando fogo no meio do deserto. A sarça é um arbusto extremamente comum, mas aquele pega fogo e ele não consome, o fogo não destrói. E Moisés olha aquilo, fica impactado e diz: deixa eu ver o que é. E ele vai se aproximando, e quando ele vai se aproximando, em Êxodo 3:5, Deus fala uma coisa para ele. O que Deus fala para ele? Você lembra? Não se aproxime. O que você tem que fazer? Tira a sandália do pé, porque esse lugar aqui agora é um lugar santo. Por que é santo? Quantas vezes alguém já passou por ali? Talvez a cabra fez cocô ali, muitas vezes a ovelha passou ali, um monte de lagarto passou ali, mas porque existe a consciência que a presença de Deus está ali. Opa, eu vou tirar o sapato, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Antes de Deus revelar a Moisés a missão, antes de dizer como vai usá-lo, o poder que vai ser derramado na vida dele, Deus está ajustando a postura dele. Sim, meu irmão, a postura é importante. A forma como eu me porto na presença de Deus, a forma como eu canto, a forma como eu ouço, a forma como eu reajo, a forma como eu reverencio, a forma como eu demonstro para mim mesmo diante de quem eu estou, e o quanto Ele é grande e poderoso. Isso pode mudar tudo. Tire as sandálias. Não há coincidência de santidade. Há um comportamento diferente que atrai a presença de Deus. Há um comportamento que faz fluir a glória de Deus. Você não pisa num solo santo de qualquer jeito. Você não atrai a presença de Deus de qualquer jeito. A bagunça atrai demônios, mas a organização atrai a presença. O desespero atrai demônios, mas a consciência de uma centralidade atrai a presença de Deus. Deus não opera na bagunça, Deus opera na presença. Deus opera na ordem, na decência. É isso que eu quero ministrar hoje. E por isso que Salomão diz: olha, presta atenção como você entra. Eu quero ensinar você, porque um dos meus papéis como pastor não é trazer pregações apenas para que você saia gritando, mas é ensinar e pastorear. Eu não tenho condição de fazer gabinete com todo mundo aqui. Eu creio na liderança pela pregação. Eu creio que enquanto eu prego, eu também aconselho, eu oriento as ovelhas que Deus confiou ao meu rebanho. E eu quero que nós comecemos a elevar o nível de reverência na casa de Deus. Se nós queremos uma manifestação, veja, eu não quero reverência para que o show seja bonito. Aqui não é espetáculo. Mas nós queremos reverência para que aumente o nível de transformação dentro de você, para que a presença de Deus se manifeste mais, para que o seu coração seja mais tocado, para que exista uma graça sendo derramada de um jeito diferente, para que você saia cada culto que você vem aqui ainda mais tomado de glória. É como se Deus olhasse do céu dizendo: o culto da Lírio, eu derramo tudo que eu tenho para derramar, porque eles estão realmente focados na minha presença, sem distrações, sem olhar para o lado. Então, para isso, não dá para entrar num ambiente conversando alto. Quando você entrar por essas portas, a gente abre o auditório 1 hora antes. Entra com reverência. Quando você estiver aqui, procura pensar no Senhor. Procura entender que tem painel de LED, tem luz, e tudo aqui é muito moderno, e eu gosto.
mas aqui é a casa de Deus. Algumas religiões precisa ter uma imagem grande para a pessoa lembrar de Deus e tal, mas a Bíblia diz, Jesus olhou e disse: olha, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu não preciso ter símbolos, eu não preciso ter um monte de coisa para me emocionar, porque a verdadeira fé está dentro da minha alma. Então quando você entrar, para de resolver coisa no celular. Tem gente que na hora da palavra está mexendo no celular, na hora do louvor está mexendo no WhatsApp, está rindo, está reparando. Isso não é neutralidade, isso é irreverência. É falta de educação conversar com alguém olhando no celular. É falta de educação, alguém está falando com você e você digitando uma mensagem. É falta de educação. E algumas vezes a gente está tão desesperado por um milagre, e Deus quer falar conosco, Deus quer ensinar verdades, e nós estamos dividindo a atenção, porque a verdade é, se eu não presto a atenção devida, é porque talvez a minha alma não creia que é Ele que está aqui. Em Ezequiel capítulo 22, verso 26: os seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Olha o que os sacerdotes não fazem. Eles não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Além disso, fecham os olhos quando a guarda dos meus sábados, de maneira que sou eu que sou o desonrado no meio deles. Deus está dizendo, eles não separam o que é santo, o que é profano. Eles não separam o que é bom e o que é mal. E quando tudo vira normal, a glória vai embora. Quando tudo vira aceitável, eu cultuo de todo jeito, eu canto de qualquer jeito. Quando eu tenho vontade eu levanto a mão. Quando eu não tenho vontade eu fico sentado mesmo. Quando eu tenho vontade eu canto bem alto. Mas quando eu não tenho vontade eu canto com uma má vontade dos infernos. Quando eu tenho vontade, olha, eu sirvo. Quando eu não estou, se eu misturo, se eu não distingo o que é bom e o que é mal, o que é santo e o que é profano, a glória vai embora. E aí você vai perceber que pode chorar 3 litros d'água na igreja. Você pode cantar, mas se eu não tenho uma reverência à presença, a glória vai embora. Salomão diz, presta atenção quando você entrar na casa de Deus. E quando você entrar, ele continua dizendo em Eclesiastes, aproxime-se para ouvir. Aproxime-se para ouvir. Para ouvir. Quem quer ouvir, quer obedecer. Ouvir é, me ensine, Senhor. Eu estou disposto a mudar meu comportamento. Eu estou disposto a aceitar novas instruções. Jesus diz em Lucas 11, 28: antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Mas hoje as pessoas conversam muito. Conversam, mexem em celular, ouvem como admiram um talk show, um programa de TV, uma palestra, uma orientação superficial. Deus me trouxe aqui para dizer que a palavra é a manifestação do céu na sua vida. A palavra é a maior profecia que existe sobre você, porque a palavra, ela aponta para o que vai acontecer e o que Deus deseja sobre você. E Deus está trazendo a gente nesta manhã para dizer, eu gostaria e quero reverência na minha presença, temor e tremor, para que a minha glória tenha espaço para consumir o que tem que ser consumido, para libertar o que tem que ser liberto. Não é sobre dopamina, não é sobre braço arrepiado, não é sobre frio na barriga. Eu sou pentecostal, eu amo um grito, eu amo uma emoção, eu amo uma música que toca a alma, mas não é sobre isso. Isso aí é muito bacana, mas é como um salgadinho que tem muito sabor, mas não tem proteína, não tem nada ali dentro que vale a pena. Então eu vou dizer para você que uma música que me faça chorar, uma palavra que me emocione, um ambiente é como um salgadinho, se não tiver reverência para que a presença manifeste. O arroz e feijão, a proteína não está no arrepio no braço, mas está enquanto eu me organizo para dizer, eu estou diante da maior presença que existe, e eu vou mostrar a esta presença o quanto eu a respeito, o quanto eu a amo, e o quanto eu quero que ela venha com tudo sobre mim, manifestando sua glória e sua graça. E não só sobre mim, mas eu oriento quem está comigo, oriento meus filhos, porque nós queremos a presença. Quem honra se cala para receber.
Quem honra, se cala para receber. Não tem nada mais importante para resolver agora do que receber a palavra de Deus. Não tem nenhuma reunião, não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma autoridade, não tem nenhum parente, não tem ninguém internado, não tem nem morto. Não tem nada mais precioso do que ouvir aquele que sabe todas as coisas, que está falando com você agora. Se você quer uma vida nova, se você quer o poder de Deus do alto, se você quer ouvir a presença de Deus e sentir, você precisa começar a tirar as sandálias. Você precisa começar a cantar decente. Precisa começar a orar para valer. Precisa começar a ouvir a palavra e anotar a palavra. Precisa começar a ter reverência. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 15, verso 8, que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Ele detesta. Mas pastor, Deus não ama sacrifício. Ele ama, mas Ele detesta quando é o ímpio que está fazendo isso. Mas Ele tem prazer na oração do justo. Não é porque o ímpio canta errado, não é porque o ímpio ouve a palavra errado, mas é porque o coração dele não está rendido. Então ele canta, ele vem para a igreja, ele vai na Bipower e compra um livro, compra uma Bíblia, mas o coração dele não se rende. Ele está fazendo aquilo como um show, como um encontro comum. Ele não quer mesmo aquilo, ele quer dopamina, ele quer emoção, ele vicia. E vou te dizer, tem gente viciada em culto, porque o culto gera química em você. A música gera química em você. A pregação do pastor gera química em você. Faz bem, é gostoso, envolve a gente, dá emoçãozinha, dá friozinho na barriga. Mas a Bíblia diz que Deus detesta o sacrifício. O que é o sacrifício? A oferta, o dízimo, a oração, o louvor, a vinda para a igreja, o quilo de alimento que você traz, um amigo que você traz. Se o teu coração não está rendido, tudo isso não vale nada. Não vale. Mas a oração do justo, isso transforma. Deus está nos convidando nesta manhã a recuperar a paixão pela presença, a realmente fechar os olhos e dizer: Deus, eu tenho um monte de problema para resolver. Olha, eu tenho um problema atrás de problema, eu não estou bem, mas Pai, se é para fazer para Ti, eu vou fazer direito, eu vou cantar direito, eu vou levantar a minha mão, e o céu vai olhar para cá e vai ver que alguém que está realmente interessado num Deus que manifeste o seu poder e a sua glória. Não é para orar como se eu fosse um qualquer, é orar com paixão, é fechar o olho. E a oração nem sempre é fácil. A oração tem vezes que é pesada, tem vezes que a gente não tem vontade, mas eu não estou nem aí, porque eu vou trabalhar sem vontade. Eu pego o ônibus sem vontade, eu pago conta sem vontade, eu tenho que aguentar pessoas insuportáveis sem vontade. A gente aguenta chefe sem vontade. Agora para Deus não. Se eu não tiver vontade, eu não vou. Você acha que Jesus teve vontade de morrer na cruz do Calvário por você? Não. Por 3 vezes ele deixou claro qual era a vontade dele. Qual era? Pai, se for possível, me tira daqui. Pai, se for possível, me arranca daqui. Mas que não seja feita a minha vontade, a tua. Então ele está dizendo: não é minha vontade estar aqui, mas já que é a tua, bora morrer na cruz. Pode pregar aqui. Eu podia dar uma palavra, vi um batalhão de anjos, matava todo mundo, mas como a vontade do Pai é que eu morra para salvar a humanidade, então prega aqui os pregos, põe a coroa de espinho, pode vir o que for. E quando eu cumpro a vontade de Deus, mesmo sem vontade, o domingo chega. E quando o domingo chega, eu ressuscito. Quando o domingo chega, a unção brota. Quando o domingo chega, aquilo que parecia ser o meu fim mostra que é a glória. Deus não quer você do seu jeito, Deus quer você do jeito dele. Quem manda é o Senhor, quem tem regras é o Senhor. Não sou eu que digo a minha adoração é assim, não. Ele já escreveu como é que eu tenho que adorá-lo. Não, o jeito que eu oro é assim, não. Ele já escreveu qual é o jeito que eu tenho que orar. Já sabe qual é o jeito que você tem que orar? Levanta a sua mão, ore comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós não podemos bloquear a unção de Deus.
Jesus diz em Mateus capítulo 15, verso 8, uma exortação muito forte, é um soco no baço: este povo me honra com os lábios, mas o coração, cadê o coração? O coração é vontade, é desejo, está longe. Fala comigo, barulho não é adoração. Não, barulho não é adoração. Posso até manifestar adoração fazendo barulho, mas só barulho não é adoração. Adoração não nasce daqui. Adoração nasce daqui. Eu quero o Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu vou criar uma cultura de reverenciá-lo. A Bíblia mostra que Deus responde à reverência. Lá no Antigo Testamento, lá em 2 Crônicas 7, ainda no Antigo Testamento, debaixo da época da lei, os israelitas viram a glória de Deus. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, num tempo onde a manifestação do Espírito não era como nos nossos dias, mas havia uma reverência que trouxe a presença e a manifestação no Antigo Testamento, no templo. Quando eles viram a glória, o que eles fizeram? Ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre. Ninguém ficou relaxado, mascando chiclete, olhando para o lado, olhando para cima, sei lá, bocejando. Não. Quando houve um sinal de que a glória estava se manifestando, homens e mulheres caíram prostrados diante da glória, reverenciaram a glória. Ninguém continuou normal. Olha, não falem comigo, não me chame, pessoal, por favor, não olhe para mim, porque agora eu só tenho um objetivo: eu quero a glória, eu quero a presença. É sobre isso que tem que acontecer nos nossos cultos aqui. É sobre isso, querido, é sobre isso que nós temos que aumentar. Pastor, o senhor quer dizer que a nossa igreja não tem reverência? Tem, mas nós queremos um novo nível de glória, e nesse ano da sabedoria nós vamos cultuar ainda com mais reverência. Não viemos aqui para brigar, não viemos aqui para exigir, nós viemos aqui para manifestar o poder de Deus. Cada culto um grande culto, o melhor culto é o próximo, e cremos que o Deus que viemos buscar, Ele é o Deus que pega quando eu entrego o meu coração a Ele. Ele pega um homem quebrado que se rende e põe em pé. Ele pega uma mente perturbada que se rende e organiza. Ele pega um corpo doente, mas alguém rendido, e cura, arranca o tumor, arranca o caroço. Eu não estou pregando porque eu quero uma plateia organizada. Não é sobre ser plateia, é sobre filhos que desejam a manifestação da glória do Pai, e por isso se entregam de corpo, alma e espírito, e uma nova nuvem de glória descerá sobre nós. Eu vejo cultos ainda mais intensos, eu vejo ainda mais conversões, eu vejo nós temos que ter problemas ainda mais com o espaço, porque se a glória aumentar o nível aqui, multidões ainda maiores virão para este lugar, saindo do interior de São Paulo, saindo de outros estados, porque o que atrai pessoas não é tecnologia, o que atrai pessoas não é discurso, o que atrai pessoas é a manifestação plausível da glória de Deus. Pessoas virão, se houver glória. Não é sobre oratória, não é sobre beleza, não é sobre cafeteria, não é sobre louvor, é sobre a manifestação da glória. E a glória não vem porque eu estou bonitinho, a glória não vem porque eu estou arrumadinho, a glória vem porque eu reverencio, tiro a sandália, é porque eu tomo cuidado para vir. Eu venho já me consagrando, eu não venho no carro brigando com a esposa, eu não venho no carro ouvindo música mundana, eu venho no carro adorando, queimando, fritando na presença. E quando eu entro aqui, eu já entro dando a paz do Senhor, e o coração dizendo: é hoje que vai acontecer o que nunca aconteceu, é hoje que eu vou ser pego do jeito que nunca foi pego, é hoje que o Espírito Santo vai me tomar do jeito que nunca antes. Vai ter capetolândia, vai ter um monte de problema, vai ter gente que não gosta de mim, mas eu tenho só um foco. Qual é o foco? Eu vim encontrar aquele que muda tudo, eu vim encontrar aquele que transforma tudo. Você acha aquilo que procura, querido. Se você veio procurar confusão, você vai achar. Se você veio procurar defeito, você vai achar. Se você veio procurar problema para desistir, você vai achar. Mas se você veio procurar unção, você também vai achar. Se você veio procurar poder, você também vai achar. Se você veio procurar cura, você também vai achar. O que é que você veio procurar? Olhe para o teu coração e você descobrirá onde está o teu tesouro. Assim diz a Bíblia: no meu coração, que era o maior tesouro que há, é a presença daquele que transforma todas as coisas, que muda todos os ambientes. Quantos vieram atrás da presença de Jesus aqui nesta manhã? Aleluia. Nós queremos a presença, ansiamos por ela. Daniel tem um decreto de morte sobre ele.
pessoas querem que ele mude a sua postura, porque ele orava 3 vezes por dia. E as pessoas odeiam quem tem constância. Daniel 3 vezes por dia orava. E aí vão até Dário, pedem para Dário dar uma ideia maligna de Dário fazer um decreto de quem orasse nos próximos 3 meses a outro deus que não fosse Dário, que seria jogado na cova dos leões. E aí a ideia era alcançar Daniel. Eles não falaram para Dário que o objetivo era Daniel, porque Dário gostava de Daniel, mas fazem Dário tomar uma decisão rápida, sem pensar. Há um perigo, quando a gente toma decisões sem pensar, porque tem pessoas mal intencionadas que querem que a gente decida rápido para nos prejudicar na nossa decisão. E Dário assina um decreto prejudicando alguém que ele gosta, mas ele já assinou um decreto. E quando Daniel soube que quem orasse a partir daquele decreto iria ser jogado na cova dos leões, sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele poderia ter orado debaixo da coberta, no banho, porque a oração você pode fazer em qualquer lugar, mas ele preferiu e disse: eu vou continuar orando do mesmo jeito, porque ameaças não vão quebrar meu costume, ameaças não vão mudar meus hábitos. Daniel não vai para a cova dos leões porque ele orou. Daniel vai para a cova dos leões porque o decreto não mudou seus hábitos. Porque não adianta continuar orando de um jeito diferente para me submeter ao decreto. Tem muito decreto que vão vir na sua vida nesses dias, para abalar sua adoração, sua reverência, sua fé. Você chegar aqui abatido e dizer assim: eu vim. Mas não é só vir, é vir como de costume. Não é só orar, é orar de costume. Não é só cantar, é cantar de costume. E algumas vezes, para cantar de costume, cantar nos hábitos, diante de alguns decretos que aparecem, sangra a alma. Mas é assim que Deus fecha a boca do leão. É assim que o sobrenatural acontece. Eu estou pregando para alguém aqui que está quase abandonando o jeito que sempre fez. E essa palavra é como uma mão indo te resgatar no fundo do poço, dizendo: volta hoje, volta, porque eu ainda não acabei. A postura que honra a Deus é a postura que se expressa em temor e dependência, mesmo quando o chicote da vida estrala, mesmo quando nada funciona. É entrar na casa de Deus dizendo: a minha cabeça está perturbada, mas agora eu vou no templo, como diz Abacuque 2:20, no santo templo do Senhor, e eu vou calar toda a terra para ouvir aquele que fala comigo. Eu vou cantar com força, vou cantar com alegria, como diz o Salmo 100, verso 1 e 2. Olha, esse salmo é incrível. Leia comigo no 3, Salmo 100, 1 e 2. 1, 2, 3. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. E agora? Com não é entrar na presença: ai, ui, vou morrer, vou desistir, Deus me livre. É entrar na presença dizendo: santo, poderoso. Quando eu chegar naquele portão, ai meu Deus do céu, é culto. Oh Senhor, eu vim te adorar, meu Pai. Que maravilha se nós chegarmos à casa de Deus cantando. Já pensou se a partir de quinta-feira todas as pessoas que entrarem aqui entrarem cantando, irem para a cafeteria cantando, entrarem nas lojas cantando, e levar seus filhos para o Kids cantando? Vai acabar a murmuração, vai acabar a reclamação. E onde há cântico, há presença, porque Ele está em meio aos louvores, Ele habita em meio aos louvores. Nós vamos ter a igreja mais apaixonante do mundo. Não é porque chamamos lírio, não é porque estamos aqui, não é porque o prédio é bom. Nós seremos a igreja mais apaixonante do mundo, porque nós amamos a manifestação da presença. E onde Deus se manifesta é irresistível. Onde Deus se manifesta é impossível parar de ir. Onde Deus se manifesta, você traz amigo, você traz inimigo, você traz quem gosta e quem não gosta, porque onde Deus se manifesta, tudo se torna leve, feliz e agradável. Salmo 134 diz: levantai as mãos em rendição. Olha lá, glória a Deus. Leia comigo no 3, 1, 2, 3. Mas você não fez o que o versículo manda. 1, 2, 3, faz, meu filho. Não, peraí. Ele manda você fazer duas coisas. O que é?
Levantar a mão em direção ao santuário e fazer o quê? Então depois que a gente leu o versículo, faltou a parte do quê? Então vamos fazer direito. 1, 2, 3. Bendiga o Senhor, Santo, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, digno de glória, louvor e adoração. Bendiga o Senhor. Ah, nós amamos a tua presença, Senhor. É assim que ele quer ser cultuado. Sabe como ele gosta de ser cultuado também? Quando Deus quebranta seu coração, você se ajoelhar. Algumas vezes você observa algumas pessoas na hora do louvor de joelho. Isso é bíblico, está lá, Salmo 95, verso 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. É quando sua alma quebranta. E a posição de ajoelhar-se é uma das posições mais humilhantes que existem. Eu só me ajoelho para um, só tem um que eu me ajoelho. Eu exponho a minha vulnerabilidade. Postura é isso, mas tem a postura que bloqueia. É a conversa, é a desonra. Em Amós 8:5, o povo no meio do culto está preocupado quando é que a lua vai passar para eles voltarem a vender cereal. É o camarada que chega na igreja já querendo ir embora. Quando é que o pastor vai parar de falar, meu Deus? Como fala esse homem, Jesus? Pelo amor de Jesus, que fala mais como da cobra. Eu tenho que fazer um monte de coisa, estou corrido. É aqui, ó. Quando acabará a festa da lua nova para que vendamos o cereal? É o camarada que antes da bênção apostólica ele já está querendo ir embora. Ele quer pegar o carro dele porque só ele é importante, só ele tem compromisso, só ele tem família. O restante aqui é tudo filho de chocadeira. Só ele é importante, só ele tem. Não, o restante aqui não almoça, não janta, não tem nada para fazer. É um bando de desocupado. Isso aqui desonra a Deus. Distração na palavra. Tiago vai falar sobre a mente dividida em Tiago 1:8. O homem de mente dividida é instável em tudo. É quando você está num lugar com a cabeça em outro, você é instável. Está aqui, mas está pensando lá. É instável. Você não aguenta nada. Você é fraco. Está na empresa e está pensando na família. Você tem que estar com a cabeça onde você está. Algumas vezes você tem que olhar para si mesmo e falar: o que eu estou fazendo aqui mesmo? Por que eu vim mesmo? Para lembrar. Eu vim adorar a Deus. Opa, é verdade. Então por que eu estou pensando no boleto agora? Por que eu estou pensando naquela conversa difícil? Que a reunião é só sexta-feira. Por quê? Jesus, me perdoa. Vem para cá, cabeção. Vem para cá, porque a minha mente não pode ser instável. Se a minha mente for focada, eu serei alguém firme naquilo que vou fazer. O louvor frio. Deus não gosta de louvor frio. Em Apocalipse capítulo 3:16, ele vai exortar sobre o primeiro amor. Olha, você não é nem quente nem frio, você é morno. E o morno, eu tenho náusea, eu tenho nojo, eu vomito. É quando a gente trata o santo como comum. Quando a gente fala assim: não deixa seu filho em pé no banco. Eu não gosto que pisem no meu sofá. Eu não gosto. Mas aqui a gente fala assim: não deixa a criança em pé em cima do banco. Mas que tem a ver? Se a gente começar tudo, não tem nada a ver. Daqui a pouco aqui vira a casa que a gente quer. A reverência. Não é porque não tem vitrais. Um dia um rapaz falou para mim assim: pastor, a igreja está deixando de ter cara de igreja. Porque a igreja, ela precisa ter cara de igreja. Eu disse para ele: mas o que é a cara de igreja? Então eu preciso ter um pé direito de 30 metros. Eu preciso ter um altar imponente, uma mesa de mármore. Eu preciso ter cadeiras de poltrona. Eu preciso ter vitrais na parede para ter cara de igreja? Se a Bíblia aponta que nós somos templos vivos da habitação de Deus. A igreja pode ter cor preta, pode ter cor rosa, pode ter bolinha azul com listra laranja. A reverência não está na parede, a reverência está em mim. Vós sois templos vivos. A reverência, porque se eu tiver que fazer um prédio reverente para eu ter reverência, eu nunca serei reverente. A reverência está aqui, porque eu sou a igreja. E ser igreja é no carro, é em casa, é na faculdade, é na rua, é no corpo. A gente não pode vir para a igreja, na casa de Deus,
E eu sei que muitas pessoas são novas, mas o jeito que a gente se veste também é importante. Nós aqui nunca vamos cobrar que você vista uma roupa social, não. Mas nós não viemos à igreja para sensualizar. Barriga de fora em igreja não combina. Roupa marcada em igreja não combina. Você vir com uma calça leg não combina. Pastor, não combina. A Bíblia fala que a gente tem que adorar a Deus. No Salmo 96, 9, não é na beleza do meu corpo, mas adorem ao Senhor e o esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Paulo vai falar em 1 Coríntios 6,19 que o corpo de vocês é santuário de quem? Do Espírito Santo. Então eu não vou de qualquer jeito. Eu não vou diante de uma autoridade de qualquer jeito. Eu não vou. Eu não uso terno. Eu uso terno em casamento. Mas eu vejo o ambiente, é um ambiente mais formal. Eu vou diferente. A gente nunca vai cobrar roupa de marca. Pelo amor de Deus, paleta de cor, frescura. Não é sobre gourmet, não é sobre chiqueza, mas é sobre dizer, puxa vida, eu vou ver a presença mais nobre que há. Eu vou me organizar. Eu não vou de qualquer jeito. Eu não estou indo para um clube. Eu não estou indo para uma praia. Eu não estou indo para um shopping. Eu estou indo para a presença de Deus. Então eu vou pegar a melhor roupa que eu tenho. Eu vou pegar o que eu posso fazer de melhor. Pode ser que não é uma roupa de marca, de grife, mas é a melhor que eu tenho. E eu vou me apresentar ao meu Deus. Eu vou fazer o melhor que eu tenho para Ele. E eu encerro dizendo, ensine seus filhos a serem assim. Quando eu estou lá no lounge, eu já falei, eu não quero criança correndo na igreja. Nós temos muitas coisas boas aqui, mas nós não somos um shopping. Nós somos a casa de Deus. O espaço família é o lugar onde você vai ficar com o seu filho. Aquele espaço é pedagógico, porque voluntário não cuida de filho lá, é você que cuida. Para que tem um espaço família? Porque a semana inteira é corrido, você não tem tempo para ficar com o teu filho. Lá você senta e vai ver o teu filho brincar. Não é para pegar o celular, é para você olhar o teu filho brincar. Você ver, perceber teu filho. Tem criança crescendo que o pai nem está percebendo. Tem criança que está, você acha que ainda é um bebezinho. Pega no colo para você ver. Já tem uns 15 quilos a mais do que você imagina. É lá. O lounge não é a área social de shopping. O lounge também é igreja. A criança pode brincar no brinquedão. Saiu do brinquedão, põe em sapato. Não é para ficar andando de meia. Aqui não é a casa de vocês, não é a minha casa, é a casa de Deus. Aí eu estou lá assinando um livro com o maior carinho. Vem uma criança escorregando ai, que bonitinho. É bonitinho, mas eu estou ensinando desde cedo para essa criança que aqui ela pode fazer o que ela quiser. Então se criança ela não tem regra, ela vai ser um adolescente que não tem regra. Ela vai ser um adulto que não tem regra. E aí começa quem não tem regra, vira a casa da mãe Joana. Ensina teus filhos a reverência. Compra devocional, vem para a igreja, ora antes. Filho, você vai para o Kids, você vai ficar lá. Você vai aprender, explica para o teu filho o que é o Kids. Explica a importância. Não é assim, a mãe quer ouvir a palavra, você vai ficar lá. Ai de você se não ficar, eu te arrebento. Não, senta com ele, explica. Se ele não consegue ficar, fica um dia lá com ele. Tenha paciência, explica. Tem criança que demora para aprender. É criança que tem medo. Explique. E quando os pais honram a Deus, os filhos também honram. Se os seus filhos estiverem honrando a Deus, eles também vão honrar. Então essa semana vou te dar algumas dicas. Quando você entrar na Lírio, ore. Toda vez que você chegar aqui, faça uma oração lá no lounge, aqui dentro, andando. Entre cantando, entre cantarolando. Entre. Ainda que a voz desafine, ainda que você desafine respirando, mas canta. Põe um foco. Desligue as distrações. Honra a Deus com o teu corpo. Vem com uma roupa que honra a Deus. E aí você é inteligente para saber a roupa que honra a Deus e a roupa que não honra a Deus. A roupa que honra as tuas curvas, teu corpo, e a roupa que honra a santidade do Senhor. Isso aqui não sou eu que vou te dizer, é você que sabe. Permaneça até o fim. Ensine teus filhos. Repita comigo: onde a honra visível, a glória se manifesta.
Eu quero encerrar lendo de novo o livro de Eclesiastes. Põe para mim o Eclesiastes, o primeiro versículo que lemos aqui. Põe de novo. Quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Deus não quer um culto cheio. Deus quer um culto santo. Deus não quer barulho. Deus quer manifestar a glória. Eu não quero rotina, eu quero a presença. Se você entende isso, fique de pé agora diante de Deus. Já se alinha aí diante dele. Ele está na sua frente agora. É sério, ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Ele está agora aí de frente a você. E ele quer manifestar a glória dele. Ele está diante